Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Até o versículo 11. A ressurreição de Jesus, ela é assegurada e asseguradora. A ressurreição do Senhor é assegurada e asseguradora. A ressurreição de Cristo não é uma história com R, e sim com H, história. Não é um conto da carochinha, não é uma lenda, um mito, e sim um fato. Verdadeiramente aconteceu. Jesus ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está aqui em espírito. E Ele está na presença do Pai, na sua totalidade. E Ele voltará para cada um de nós na sua totalidade. Jesus ressuscitou. E isso é assegurado. É algo que está assegurado pelas Escrituras. As Escrituras já tinham dito que Jesus ressuscitaria, que Jesus estaria assim morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras nos asseguram que Ele ressuscitou. Ele morreu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Além das Escrituras, nós temos as testemunhas de pessoas que viveram primeiramente com Ele, no seu círculo de amizade. Os apóstolos comeram junto com Ele, ouviram durante um bom período a sua fala, aprenderam do seu ensino, e as pessoas viram Ele morrer, mas também viram Ele ressuscitar. Os apóstolos, todos eles viram. Primeiramente apareceu a Cefas, do círculo apostólico. O primeiro que viu Jesus ressuscitado foi Pedro. Cefas é Pedro. Aqui é o nome hebraico.
Cefas, Pedro, viu Jesus de primeira mão, depois foi visto pelos 12 no mesmo momento. Todos eles viram Jesus ressuscitado. Inclusive aquele episódio em que Tomé, duvidando, pediu para poder tocar em suas chagas. Ele aparece ali, quando todos estão juntos, ele diz: Tomé, toca aqui do meu lado, vê as minhas mãos, vê os meus ferimentos. Tomé se prostra diante dele e o adora: Deus meu, Deus meu, Deus Todo-Poderoso, eu creio. E Jesus diz: Tomé, crestes porque vistes, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Os apóstolos viram. Paulo vai aqui mostrando que essa ressurreição é assegurada pelas Escrituras e pelas testemunhas, o colégio apostólico. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 testemunhas. E Paulo vai dizer no texto que nós lemos que boa parte destas pessoas, para ser mais preciso, a maioria destas pessoas que viram, destes 500, ainda estavam vivos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo a esta igreja de Corinto: se vocês quiserem confirmar que estas pessoas viram realmente a ele, elas estão vivas. É só vocês procurar e ter com elas, que elas vão dizer a cada um de vocês que realmente ele ressuscitou. Testemunhas, mais do que isso, mais de 500 pessoas e a maioria ainda vivia. Foi visto por Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, mais tarde. Foi visto finalmente pelo apóstolo Paulo. Paulo não era do círculo apostólico. Paulo, os irmãos sabem da história, ele era um perseguidor, um grande perseguidor. Ele conseguia a carta das autoridades para prender os cristãos. Ele arrastava os cristãos para os calabouços, para as prisões daquela época. E na estrada para Damasco, o Senhor ressurreto aparece a ele, uma grande luz, e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele caiu de pronto, ficou cego. Senhor, quem és tu, a quem eu persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele teve esse encontro real, verdadeiro, significativo com Jesus. Depois Ananias vai ao encontro dele, o evangeliza, o batiza, e nós sabemos a grande história deste homem de Deus. Se tornou o grande apóstolo da era cristã. O grande apóstolo. Aquele que trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. Nasceu fora do tempo. Foi chamado depois. Ele se considera aqui como um aborto. Ele nasceu fora do tempo. Ele nasceu num momento especial, específico, porque ele tinha um chamado especial. E esse Paulo trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. E tudo isso foi porque a graça de Deus o alcançou. Foi um perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus foi o que foi. Como ele diz: sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã,
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Concluindo, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Concluindo, sejam os 12, seja o colegiado apostólico, seja eu, que muitos até não consideram apóstolo, nem eu mesmo me considero, sou o aborto, seja ele, seja eu, que anunciemos esta palavra é crida entre vocês. Esta palavra é assegurada, essa palavra é digna, é fidedigna de toda aceitação. Jesus ressuscitou. E esta é a grande alegria das nossas vidas. Apesar dos sofrimentos que nós enfrentamos, apesar das lutas, das intempéries da vida, o Senhor ressuscitou e nos dá a certeza da vida eterna. Já que Ele ressuscitou, já que esta ressurreição é assegurada, é um fato, é verídica, é fidedigna, nós também, com certeza, teremos a nossa ressurreição como fato. A nossa ressurreição não é uma especulação, não é uma hipótese, não é uma possibilidade. Meu irmão, minha irmã, com toda certeza, aquele que está em Cristo Jesus ressuscitará para viver em glória com Deus eterno. A nossa fé não é vã. Nós estamos aqui confiantes, e Paulo vai falar neste capítulo, mostrando esta realidade. Ele vai dizer que, de fato, Cristo ressuscitou, verso 20, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. É um fato, meu irmão. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, não é uma coisa possível. É algo real, é algo autêntico, é algo, como já disse, fidedigno. Ele ressuscitou e nós, com toda certeza, ressuscitaremos. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é a primícia dos que dormem, dos que estão mortos. A partir do verso 53, ele vai falar que carne e sangue, a partir do verso 50, ele vai falar: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo vai mostrar que aquele que morreu crendo em Jesus Cristo, na sua vinda, na hora que Jesus retornar, ele vai ressuscitar. E aquele que estiver vivo, na hora em que Jesus retornar, porque ele está vivo, ele ressuscitou, ele está à direita do Pai, e ele retornará. Então, quando isso acontecer, isso que é um fato, não é uma hipótese, é algo que nós estamos esperando com certeza, nós seremos transformados em corpo de glória. Nós, os que estivermos vivos. Os que já morreram, ressuscitarão. E nós
sumiremos de uma hora para outra, num abrir e fechar de olhos, de súbito, sumiremos e receberemos também um corpo glorioso. Eles ressuscitando e nós sendo arrebatados. Estaremos todos juntos, transformados por completo, incorruptos na presença de Deus para todo o sempre. Esta é a grande certeza do cristão. É isto que faz com que cada um de nós tenha sentido para viver. Porque Paulo vai dizer nesse capítulo que se Jesus realmente não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por que nós somos os mais miseráveis dos homens? Porque o cristão não vive aquela vida maravilhosa aqui na terra. Principalmente na época de Paulo. Eles eram perseguidos, eles eram maltratados, muitos eram jogados nas arenas para que os leões devorassem. Muitos eram colocados em postes, passado piche neles e tocava fogo neles, para que eles servissem de luminárias no jardim de Nero. Muitos tinham a sua pele costurada com carnes de animais. Eles costuravam a pele e aquela salmoura ficava exposta, aquele sangue pingando, e os animais vinham comê-los vivos. Pensa só, irmão, você exposto a uma situação dessa, sangrando, e os cães ferozes vindo lhe comer, lhe devorar, comer as suas carnes. Diz a história da igreja que as mulheres cristãs eram jogadas às arenas nuas. E elas eram jogadas nuas para que os leões devorassem, e a única coisa que elas se preocupavam eram em cobrir as suas vergonhas. Elas cobriam as suas vergonhas, e os leões devoravam, e lá elas ficavam quietas, inertes, esperando para que o martírio se concretizasse e o nome do Senhor fosse glorificado por meio da vida delas. Então, por isso que Paulo vai dizer, se verdadeiramente Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, verso 14, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos falando contra o próprio Deus. E ele diz mais, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. E se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa vida se limitar somente a isso aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Qual é a nossa felicidade aqui? Qual é o nosso prazer aqui? Tudo isso aqui, para cada um de nós, não tem nenhum sentido. Não tem nenhuma alegria. Nós sabemos que estas coisas são efêmeras, são passageiras, são ilusórias. Nós não vivemos desfrutando deste mundo, muito pouco.
O que nós realmente desfrutamos é da presença de Deus. Nós vivemos para Deus, nós estamos negando a nós mesmos, morrendo para nós mesmos e vivendo para Deus, para a glória e o louvor de Deus. E a nossa certeza é que um dia Jesus retornará. Se nós já estivermos mortos, vamos ressuscitar. E se nós estivermos vivos, vamos ser arrebatados em glória e estaremos com o Senhor para todo sempre. A nossa alegria não está baseada neste mundo, e sim no mundo por vir, no mundo que virá, no mundo vindouro, aquele que o Senhor já preparou para nós antes da fundação do mundo. Aquele mundo que lá em Apocalipse é revelado como um novo céu e a nova terra. Uma nova realidade, uma nova configuração, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Jesus Cristo já ressuscitou espiritualmente para o novo, já tem a certeza da sua vida eterna e está seguro de que um dia ressuscitará em corpo de glória para viver na presença de Deus incorruptível para todo o sempre. Porque se existe corpo terrestre, também existe corpo celestial. Paulo vai falar isso. A argumentação dele, ele vai dizer: meu irmão, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, nós somos os mais miseráveis dos homens, não adianta pregar, não adianta viver, não adianta se esforçar, não adianta renunciar ao mundo, não adianta abandonar as coisas que não agradam a Deus, o nosso pecado não foi perdoado, então melhor é a gente viver a vida que tem para viver aí fora. Mas só que não é assim, irmão. Paulo vai fechar lindamente esse capítulo, de forma esplêndida, de forma linda, e vai tirar todas as dúvidas dessa igreja que estava duvidando da ressurreição de Jesus, e duvidando que existiria ressurreição para nós. Ele vai dizer, portanto, irmãos, para a gente finalizar, portanto, irmãos, versículo 58, as mulheres conhecem de cor. Portanto, irmãos, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em outras palavras, Paulo está dizendo, meus irmãos, sejam firmes. Concluindo tudo o que eu falei, concluindo esta argumentação, concluindo a ressurreição do Senhor, ela é segura, ela é um fato, ela é verdadeira, fidedigna. A nossa ressurreição também é assegurada porque Ele ressuscitou. Nós receberemos um corpo de glória. Muitos na vida dEle vão ser arrebatados, receberão também esse corpo de glória. Os que estiverem mortos receberão um corpo de glória. Para nós cristãos existe esperança, para nós cristãos existe sentido para a vida, para nós cristãos há algo maravilhoso no porvir. Vale a pena o nosso esforço, vale a pena o nosso empenho. Continuemos firmes, sejamos constantes, sejamos pessoas autênticas, sejamos pessoas inabaláveis. Nada neste mundo deve abalar a nossa fé, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e fiel é aquele que prometeu para cumprir a sua palavra. Deus não nos garante fortuna, Deus não nos garante qualidade de vida, saúde, bem-estar, prosperidade. Deus não nos garante isso. Pelo menos no Evangelho não existe isso.
Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Enquanto Ele não nos garante vida maravilhosa, vida confortável, vida tranquila, serena, Ele não nos garante isso, mas Ele nos garante algo infinitamente maior e melhor, que é a nossa ressurreição, é o nosso corpo de glória. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E aqui ele firma esta palavra: sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes, sempre produzindo para Deus, sempre trazendo frutos para Deus, se apresentando a Deus com as mãos cheias de frutos, sempre trabalhando, sempre se esforçando, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz, a recompensa está guardada. Talvez você diga: mas eu não vejo nada de recompensa. Pode até não ver aqui. Talvez você viva a vida inteira aqui se esforçando, trabalhando, evangelizando, se empenhando, fazendo a obra do Senhor, e olhe para trás e diga: até agora não vi resultado nenhum. Eu não prosperei, eu não consegui nada, eu não tenho nem casa própria para morar, eu estou desempregado, eu estou arruinado, eu não tenho saúde. Meu irmão, você tem algo infinitamente maior do que estas coisas, que é o Senhor Jesus. A segurança de que um dia Ele voltará e você estará com Ele para todo o sempre.